Eu estava com essa palavra no coração já para trazer a vocês há algum tempo. Já preguei essa palavra há bastante tempo e eu senti no coração o desejo de pregá-la novamente. E com a bênção de Deus, justamente nesse último culto do ano, um momento bastante oportuno para essa palavra, eu tenho essa oportunidade então. E eu quero que você receba essa palavra no seu coração como uma direção para que você seja vitorioso nesse novo ano. Amém? Então, quero ler com você a história de um rei tremendo, um rei maravilhoso, um rei que foi sem igual realmente na história de Israel. O rei Josias. O texto diz assim: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a essa aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba. E derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Vocês estão entendendo quanta coisa ruim estava acontecendo lá na época? Até entregar os filhos como sacrifício a Moloque. Estão falando do povo de Deus, viu? Não estão falando de algum lugar estranho, não. Vamos lá, versículo 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote. Até Salomão, gente. Abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente também fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, ao Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar,
os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Gente, porque eu li esse texto para você, um texto mais ou menos longo, né? Eu vou até explicá-lo gradualmente para você durante a palavra, simplesmente porque o texto termina dizendo que a atitude de consagração, a mudança de vida, a reforma que esse rei Josias fez no seu povo, nenhum rei antes foi como ele, e nem depois, o texto diz. Então isso está dizendo para a gente que esse homem sabe o que está fazendo. É um exemplo absolutamente digno de ser olhado e seguido, amém? Então, todos nós chegamos a um final de ano, quando nós estamos próximos de um novo ano, a gente faz planos, não faz? A gente tem a expectativa de viver algo novo. Nós precisamos muitas vezes de mudança na nossa vida, de uma reforma. E essa expectativa de um novo ano, muitas vezes, é o momento em que a gente para refletir um pouquinho sobre o que a gente fez e a gente lança novos planos. O ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou consagrar minha vida, agora vai ser diferente. E eu noto, por exemplo, inclusive, nós temos um grupo no Facebook que foi feito quando nós propusemos a leitura da Bíblia em um ano. Então ali a gente publicava todo dia quais eram os textos para se ler. E quando chega dezembro, a gente já não usa mais esse grupo, está lá parado. Um monte de gente entra no grupo. Sempre no final do ano as pessoas entram, porque elas estão colocando no coração um propósito. Eu quero ler a Bíblia no ano de 2019. Então a gente lança propósitos. Agora eu queria perguntar para vocês, quem já ficou frustrado quando chega no final do ano e lembra das propostas que fez e disse assim: rapaz, não fiz nem metade, não aconteceu aquilo que eu queria, não mudei? Quem já notou, já percebeu, já sentiu na pele o quanto é difícil mudar a vida? A gente acaba repetindo os mesmos erros, é muito fácil acontecer isso. Mas esse homem aqui, ele conseguiu. Ele mudou e mudou de verdade. Olha só o elogio, eu vou ler de novo para você o último texto. Olha o elogio que a palavra de Deus tem para esse homem. Diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. Isso inclui Davi e Salomão, que vocês conhecem muito bem. Que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Hoje em dia, é muito comum a gente estar se acostumando a olhar as avaliações que as coisas têm, não é? Se você, por exemplo, vai fazer uma viagem, tem um site lá que vai te dar a avaliação daquela companhia. Você vai saber, isso aqui eu posso ir. Hoje em dia você vai alugar uma casa, você vê lá a nota do dono da casa, nota 9.9. Ah, então vou alugar essa casa porque esse é um bom anfitrião. Tudo, hoje em dia, através dos smartphones, está sendo avaliado. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você hoje já tem um referencial. Todo mundo já está se acostumando com isso? Você tem lá, é uma pessoa estranha, você nunca fez negócio com ele, mas tem a nota dele. Então eu sei que eu posso confiar. Antigamente você pegava um anúncio no jornal e não sabia nem quem era a pessoa. Hoje você tem lá as avaliações. Gente dizendo, olha, foi bom, outro dizendo, foi ruim. Esse homem aqui tem de Deus uma avaliação absolutamente positiva. Deus disse, pode fazer como ele, porque homem igual a esse não teve antes e nem depois dele. Rei que se convertesse e fizesse uma mudança de vida tão forte. Amém? Então eu quero dizer para você, se nós olharmos para o que ele fez, se nós entendermos os princípios, as atitudes que nós devemos tomar, eu garanto a você que dessa vez você vai ter um ano novo, realmente novo. Amém?
você vai ter uma mudança, uma reforma consistente, algo poderoso que vai agradar a Deus, vai trazer alegria na sua vida, porque quando a consagração está baseada em fundamentos sólidos, quando a gente se propõe a fazer aquilo que Deus nos manda, as coisas vão dar certo. Quando a gente segue os princípios de Deus, as coisas vão dar certo, amém? Quero que você note também o quanto era difícil o contexto que ele estava. Vocês perceberam quanta desgraça, gente? Eu vou só relembrar algumas coisas para vocês, antes da gente ver os princípios que ele seguiu. O livro da lei, a palavra de Deus, estava esquecida. Eles foram fazer uma reforma no templo e por acaso acharam o livro da lei. Imagina assim, se você um dia pegasse uma Bíblia e falasse: gente, olha, uma Bíblia, há quanto tempo eu não vejo isso? Foi mais ou menos assim. E quando trouxeram o livro para o rei, e ele leu o que estava ali escrito, ele disse assim: nós estamos fazendo tudo errado, vamos mudar isso aqui. E a idolatria tinha caminhado de uma maneira tão terrível entre o povo de Deus, em Judá, que tinha utensílios pagãos de idolatria dentro do templo. É como se você chegasse um dia aqui na igreja e encontrasse aqui, em vez desse símbolo cristão, um símbolo esotérico. O que você ia dizer? Você falou: opa, entrei no lugar errado. Era isso. Então, Baal, Astarote, o poste-ídolo, que era Azera, que era sempre adorado pelos povos ali em volta, tudo quanto é bobagem estava ali. Adoração ao sol, à lua, às estrelas. Quando eu falo o exército do céu, são as estrelas. Tudo quanto é tipo de paganismo, de esoterismo, de porcaria, de idolatria dentro do templo. Gente, para você ter uma ideia, não sei se você reparou, havia prostituição cultural. Você sabe o que era isso? Os povos pagãos, os povos que não conheciam Deus, não tinham a revelação de Deus, eles praticavam prostituição cultural. Havia pessoas no templo com quem as pessoas tinham relações como um ato de adoração, aquele ídolo. Veja o nível de degradação que estava. Graças a Deus a tua vida não está tão feia assim, amém? Graças a Deus, seu problema não é tão grave. E se você aplicar os princípios que Josias aplicou, você vai ser mais do que vencedor. Você pode ter uma mudança tremenda na tua vida. Você pode mesmo, não é só aquela lenga-lenga de final de ano, de todo mundo ficar achando que vai ser um ano, não, você pode mesmo ter uma reforma, ter uma mudança, ter uma consagração, você pode viver algo totalmente novo na tua vida, porque a sua situação não é tão grave quanto foi a deles, e o poder de Deus é o mesmo hoje para mudar a sua vida, amém? Então eu quero mostrar para você os princípios que esse homem viveu, que você pode aplicar também. Primeira coisa que Josias fez e você precisa fazer é desfazer o que nunca devia ter sido feito. Repita comigo: desfazer o que nunca devia ter sido feito. Nos primeiros 14 versículos nós lemos toda essa miséria que estava acontecendo. Povo de Deus que conhecia a revelação de Deus, que foi liberto do Egito, que recebeu a lei, que conheceu Moisés, devia se meter com idolatria? Fazer estátuas lá de cavalos, adoração ao sol, à lua, prostituição cultural. Gente, eles estavam sacrificando seus filhos a Moloque. No passado, quando alguém construiu uma casa, eles muitas vezes consagravam aquela casa aos seus ídolos, sacrificando um bebê, queimando aquela vida. Isso, os povos sem conhecimento de Deus faziam, mas o povo de Deus podia se meter com isso, gente? O povo de Deus podia ir tão longe no pecado, ao ponto de se envolver com esse tipo de coisa? Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, e o que acontece quando a gente se afasta de Deus, ou quando a gente ainda não conhece a Deus, é que a gente acaba pecando.
A gente acaba se envolvendo com coisas que a gente não deveria fazer. Então a primeira coisa que Josias fez foi desfazer o que nunca devia ter sido feito. Ele fez uma faxina espiritual, ele fez uma limpeza na vida do povo, e nós precisamos também fazer uma faxina na nossa vida. Por que às vezes as pessoas lançam propósitos, mas não alcançam as mudanças? Porque elas não tiram a sujeira que está na sua vida, elas não se livram das coisas erradas que fizeram e que não deviam ter sido feitas. Alguém aqui já se meteu numa situação que pensou assim: meu Deus, era muito melhor se eu nunca tivesse feito isso? Sabe, a pessoa que está lá lutando para vencer um vício, ela pensa assim: se eu não tivesse nem começado, era muito melhor, não era? Mas se começou, se você fez algo fora da vontade de Deus, se você se envolveu com algo que prejudicou a sua vida, se você se envolveu com algo que não agrada a Deus, você pode fazer uma faxina na tua vida. Você pode fazer uma limpeza, você pode se livrar dessas coisas, você pode remover os pecados. Algumas vezes são coisas graves, como vícios, como prostituição, mas às vezes são coisas pequenas também. Existem coisas pequenas que entram na nossa vida e que estão nos atrapalhando. Eu me lembro de uma dessas coisas bem pequenininhas, mas que estava atrapalhando a minha vida logo que eu me converti. Foi há muito tempo, eu tinha 17 anos, e eu era apaixonado por corridas. Então eu me converti, fui para a igreja, descobri que tinha então o culto à noite, de manhã tinha escola bíblica dominical, todo mundo ia na escola bíblica dominical, e tinha uma lista de chamada. Um dia eu olhei para a minha lista de chamada e eu fiquei envergonhado, porque estava assim: presente, faltou, presente, faltou, presente, faltou. Se você assiste as corridas, você sabe que é a cada 15 dias. Então o que acontecia? O dia da corrida eu não ia na escola dominical. No outro fim de semana, não tem corrida, eu ia na escola dominical. É uma coisa pequena, não é? Mas estava atrapalhando a minha vida, porque eu estava aprendendo só metade do que os outros aprendiam. Eu estava dedicando a minha vida só metade do que os outros dedicavam. E quando eu vi aquela lista de chamada, na hora, eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão. E eu decidi que a partir daquele dia, eu não assistiria mais corridas em horário de culto, em horário de escola bíblica. Depois, quando chegou a novidade do videocassete, aí a gente gravava as corridas e assistia depois. Mas eu nunca mais fiquei em casa assistindo uma corrida e deixei de ir ao culto ou à escola bíblica dominical. É uma coisa pequena, gente, mas estaria atrapalhando a minha vida. Então, quando Josias faz essa limpeza, ele tinha coisas muito graves para tirar da vida do povo. Talvez você tenha também coisas muito graves para tirar da tua vida. Você precisa fazer uma faxina espiritual séria. Mas se for só uma sujeirinha, tire também, amém? Se forem coisas pequenas que você sabe que precisa fazer, coisas que você não deveria ter feito e fez, tire da sua vida. É preciso abrir espaço para as coisas novas de Deus. A gente quer experimentar algo novo de Deus, mas a gente não tira as coisas velhas. Onde é que o novo de Deus vai entrar se está cheio de coisas velhas lá? Então, faça uma faxina esse ano na sua vida. E às vezes essa faxina é física mesmo, viu gente? Como foi lá? Teve que tirar os utensílios do templo, teve que tirar as coisas de lá, são coisas físicas. Eu me lembro que certa vez, quando eu preguei sobre isso, um irmão me disse assim: pastor, eu cheguei em casa, fui dar uma olhada lá, encontrei tanto lixo. Tinha livro esotérico que eu lia quando eu não conhecia Deus, estava lá. Eu não leio, eu não acredito naquilo lá, mas estava lá. O outro disse: pastor, tinha revista pornográfica guardada lá em casa até hoje. Então talvez você tenha que chegar em casa e realmente fazer uma faxina. Só que essas coisas que estão fora são mais fáceis da gente limpar, né? A gente vê, isso aqui não combina. Se o pastor vier me visitar aqui em casa e ver isso aqui, ele não vai achar legal. Mas existem outras coisas que não estão fora, estão lá dentro. São pequenas atitudes, hábitos que você adquiriu, pensamentos que você
aceitou na sua mente, deixou que entrasse no seu coração, comportamentos que você acha normal e que Deus está dizendo assim: filho, isso aí nunca você devia ter começado. Então, se desfaça de tudo aquilo que você nunca deveria ter começado, sequer começado. O ideal é que a gente faça isso logo na conversão. Quantos aqui entregaram a sua vida a Jesus há muito pouco tempo? Nesse ano de 2018, levante a mão para eu saber. Entregou sua vida esse ano? Glória a Deus, glória a Deus. Tem várias pessoas aqui. Melhor coisa é a gente já se converter e resolver logo o problema, limpar de tudo, buscar a Deus. Eu me lembro que certa vez uma pessoa se converteu e ela veio na minha sala e falou assim: pastor, eu quero que você me diga tudo o que eu tenho que fazer. Eu soube que tem um curso não sei o quê, eu soube que tem um negócio de libertação, eu quero fazer tudo o que tiver que fazer, porque eu quero começar direito. Eu já fiz muita coisa errada, já perdi muito tempo, agora que eu conheci a Jesus, eu quero fazer direito. Então o ideal é que seja logo no começo, mas às vezes a gente já tem 10, 20, 30 anos de convertido, e se mete em coisas que não deveria fazer. É hora de fazer uma reforma, amém? É hora de fazer uma limpeza, é hora de fazer uma faxina, é hora de desfazer o que nunca deveria ter sido feito, amém? Segunda atitude do rei Josias foi fazer o que nunca se fez. Repita comigo: fazer o que nunca se fez. Onde é que está isso lá? Quando a gente leu os versículos depois, a gente pulou e foi lá para o versículo 21 ao 23, onde diz que ele encontrou no livro que havia uma ordem de Deus para celebrar a Páscoa. Gente, presta atenção, a Páscoa era o feriado de Israel. A Páscoa é para ser para eles tão importante, ou até mais do que é para nós o Natal, porque o Natal nosso, na nossa cultura, adquiriu muito desse caráter comercial, etc. Para eles não, a Páscoa era essencialmente espiritual, celebração da libertação do Egito. E o povo tinha se afastado de tal maneira de Deus, que eles simplesmente não celebravam a Páscoa como Deus ordenou. Tinha se perdido. É como se um dia na nossa cultura a gente não soubesse mais o que é Natal. Então, quando ele encontrou isso no livro da lei, ele ordenou que se celebrasse. Ele disse assim: mas nenhum dos nossos reis antigos fez, ninguém está fazendo isso aqui. Vamos fazer o que a gente nunca fez. E aqui eu quero dizer para você: consagração, reforma, mudança, não é só tirar os pecados antigos, não é só tirar o lixo, não é só fazer a faxina que nós vimos no primeiro ponto. A gente não pode ser legalista e pensar que ser cristão é só dizer assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é só tirar lixo, nós precisamos experimentar coisas novas de Deus, amém? E gente, isso é uma das coisas mais bonitas que tem no Evangelho. Você pode experimentar algo novo que ninguém nunca te deu. Você não aprendeu na sua família, seus pais não te ensinaram, a cultura aí fora não te ensinou, seu processo de educação não te ensinou, você não recebeu isso de ninguém, nas suas emoções dentro de você não tem, mas você chega diante de Deus, você conhece a Jesus, você conhece o Evangelho, você tem experiência com o Espírito Santo e você pode fazer aquilo que você nunca fez, amém? Você não está limitado. Mas eu era assim, eu fui assim, eu não tive tais oportunidades. Você não está limitado a nada. Você pode experimentar coisas novas de Deus que você nunca tinha experimentado, que ninguém nunca te ensinou, ninguém nunca te preparou para aquilo, e simplesmente você chega e busca Deus, e Deus vai fazer na sua vida. Então nós precisamos entender que para fazer uma reforma, para viver uma vida nova, para viver um ano novo realmente diferente, nós precisamos fazer coisas que nós não estávamos fazendo. Precisamos fazer algo novo diante de Deus. E aqui eu queria voltar naquela situação de ler a Bíblia em um ano. Que bom que tantas pessoas estão se propondo a fazer algo novo.
A pessoa está pensando assim, puxa, mas eu já sou cristão há tanto tempo e eu nunca li a Bíblia inteira, então eu vou ler a Bíblia inteira no ano que vem. Isso é um propósito nobre. Isso é dizer assim, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou fazer algo novo na minha vida. Se eu quero colher algo diferente, eu preciso semear algo novo. E essas pessoas que estão assumindo esse propósito, certamente vão ser abençoadas. Mais uma vez, fazer algo novo pode ser algo simples. Talvez você não esteja orando como deveria, e você pode assumir diante de Deus um propósito de fazer algo que você nunca fez. Vou orar meia hora todo dia. Não é nenhum grande sacrifício, não é uma mudança tão radical na sua rotina, é apenas dedicar meia hora para Deus. Você vai ver a diferença que essa meia hora vai fazer. Você vai ver a diferença que essa meia hora vai fazer. Ler a Bíblia, orar, fazer um curso novo. Vou aproveitar daqui a pouco e começar a fazer propaganda dos cursos do Ministério de Ensino aqui. Deixa para janeiro. Final de janeiro eu vou contar umas novidades para você. Mas você pode fazer algo que você nunca fez. Você pode consagrar a sua vida a Deus e descobrir coisas novas que você pode semear e então colher. O livro da lei estava esquecido no templo. Como é que está a Bíblia na sua vida? Como é que está a palavra de Deus na sua vida? É só um livro empoeirado, aberto no Salmo 91 na sala da sua casa? Ou está sendo alimento para a sua vida? Então, quando a gente fala de fazer o que nunca se fez, talvez sejam coisas pequenas assim, coisas que são pequenas, mas que realmente é o que está faltando, é o que nós precisamos fazer. Às vezes a gente diz assim, meu casamento não tem mais jeito. Você já fez alguma coisa nova? Alguma coisa que Deus pede para você e que você nunca fez? Eu me lembro que certa vez eu estava aconselhando um amigo, informalmente, ele estava no carro, ele me contando dos problemas que ele estava tendo no casamento, e muitas brigas, muitas discussões, e eu disse para ele assim, olha, você precisa orar com a sua esposa. Ele quase que deu um pulo para trás, não deu um pulo porque ele estava sentado. Ele me disse assim, isso eu nunca vou fazer. Isso ele me disse, um cristão. Orar com a minha esposa? Nunca vou fazer isso. Eu oro lá no meu canto, ela que ore lá e busca a Deus, mas eu orar junto com ela, eu nunca vou fazer. E eu encerrei a conversa com ele, disse, eu não tenho mais nada para te dizer, se vire. Porque se você está me dizendo que não vai fazer o que você tem que fazer, então se vire. Não tenho mais nada para te dizer. Às vezes, coisas simples, mas tão importantes, tão necessárias, nós não estamos fazendo. A gente está tendo um problema com a educação do filho, não sei o que, a gente diz, mas eu já fiz de tudo. Você já deu um abraço no seu filho? Às vezes está faltando um abraço. Existem pequenas coisas que podem estar faltando no nosso relacionamento e que vão fazer toda a diferença. Pastor, minhas finanças nunca dão jeito. Não. Guarda aquele cartão de crédito num cofre, joga a chave, né? Faça alguma coisa, gente. É preciso fazer algo novo. A gente não vai experimentar um ano realmente diferente, novo, se a gente não fizer algo novo. Josias descobriu algo que nunca tinha sido feito. Ele fez o que nunca se fez. O quê? O óbvio. Celebrar a Páscoa, estava escrito no livro, todo mundo devia saber isso, mas não estavam fazendo. Às vezes a gente não está fazendo o óbvio, não está buscando a Deus, não está orando, não está lendo a Bíblia, não está conversando. E essas coisas tão óbvias, tão simples, são necessárias, são fundamentais para a gente viver algo novo. Sabe, tem uma frase que já está ficando corriqueira, todo mundo cita, mas ela é muito verdadeira. James Hunter, ele diz no livro dele sobre liderança servidora, ele diz assim, a minha definição de insanidade é você continuar a fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Minha definição de insanidade, louco, é aquele que continua fazendo as mesmas coisas e pensa que vai colher algo diferente. Então, qual é a novidade que você vai semear? O que é que você vai fazer de novo nesse ano?
O que é que você tem que fazer, mas nunca fez? Consagração não é só fazer faxina, não é só tirar os pecados, não é só tirar as coisas antigas, é a gente conseguir descobrir o que é que a gente nunca fez e a gente vai começar a fazer, o que é que a gente vai entregar a Deus, qual é a decisão que a gente vai tomar que vai produzir renovação, mudança, transformação nas nossas vidas, amém? E por fim, quero dizer para você a terceira atitude que Josias teve e que você precisa ter também se você quiser uma grande reforma, se você quiser uma mudança na sua vida, se você quiser viver um ano novo diferente, fazer o que tem que ser feito. Repita comigo: fazer o que tem que ser feito. Vamos deixar mais pessoal? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Por que eu estou dizendo isso, gente? Onde é que está isso no texto? Veja lá os versículos 24 e 25. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar. Tirou os médios, os feiticeiros que estavam ali no templo. Ele tomou decisões. Ele foi na raiz do problema. Então o que eu estou dizendo para você é que além de tirar coisas velhas que não deveriam existir na sua vida, de desfazer o que nunca deveria ter sido feito, além de fazer o que nunca se fez, você precisa saber se você está fazendo a coisa certa. Porque nós somos especialistas em fugir da essência dos problemas. A gente se dispõe a consagrar nossa vida a Deus, a gente quer mudar, e a gente vai lá e muda a periferia dos problemas, mas a gente não vai no centro dos problemas. A gente não faz o que tem que ser feito. A gente sabe o que é, mas a gente não faz. Sabe, você olha... É impressionante nas campanhas políticas como isso acontece. Todos eles sabem a solução. Todos eles têm planos, têm ideias. Gente, surgiram tantas ideias mirabolantes para resolver o problema da economia do Brasil durante a campanha. Qual é o nosso problema? O problema é que na hora de fazer as coisas, as pessoas não têm coragem para fazer o que tem que ser feito. E aí não aplicam aquilo que eles sabem que funciona, mas não têm coragem de fazer. Eu vou contar uma historinha para vocês. O pastor Marcelo Alexandre outro dia foi pregar numa formatura da escola e ele lembrou-se dessa ilustração, então acho que ela é boa, vocês vão guardar. Quantos aqui têm mais de 30 anos? Vocês devem conhecer o mertiolate antigo, lembra-se? Ardia, mas não só ardia, tem um detalhe mais importante do que esse. Qual era a cor dele? Um laranja feio, brilhante, ridículo, esquisito. Todo mundo sabia quando uma criança estava ralada, porque o mertiolate avisava de longe, né? Duas coisas que se usava antigamente, mertiolate, acho que iodo, né? Aquele negócio roxo também. Então todo mundo, a gente saía pintado na rua. Certa vez, meu irmão se machucou, ralou o joelho, e meu pai disse para ele assim: vai lá, menino, passa o mertiolate. Só que o mertiolate ardia. Mas pior do que o mertiolate era a mão do meu pai. Então, meu irmão foi lá e pegou o remédio, passou o mertiolate. De repente ele volta, aparece lá. Meu pai deu uma bronca nele. Estava ralado, o mertiolate em toda a volta. Ele passou com tanto cuidado, a fronteira exata assim do ferimento, não encostou uma gotinha no machucado. Mas meu pai deu uma bronca nele e falou assim: vai lá agora, menino, e despeja o remédio nesse negócio aí. O que ele queria? Evitar a dor. O que ele queria? Evitar o sofrimento. Ele ficou na periferia, ele não foi na raiz do problema. Nós fazemos a mesma coisa. A gente faz um monte de coisa para Deus, mas não faz o que tem que ser feito às vezes. Às vezes a gente até lê, tá bom, precisa ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, mas não faz o que tem que ser feito, que é obedecer. Então eu quero que você pense e reflita muito bem sobre a sua vida, porque Josias foi um homem radical. Por que ele foi tão elogiado por Deus na sua palavra, como um rei
que nunca houve antes, que se arrependesse de todo o coração, porque ele tomou atitude na raiz. O que significa radical, gente? Radical nem sempre é uma palavra ruim, às vezes é. Radical é aquele que vai na raiz do problema. Ele fez o que tinha que ser feito. Às vezes a gente fica resistindo, lutando, e dizendo: Deus, por que não acontece? Por que não acontece? Porque você não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Você até pede oração para outro, mas você não ora. Você quer mudar seu casamento, mas você diz: com a minha esposa eu não oro, como aquele meu amigo disse. Quantas vezes nós temos que lidar com problemas e a gente percebe que as pessoas foram arrastando, sofrendo pela vida, as coisas se dissolvendo, se perdendo, e elas simplesmente estão passando por tudo isso porque não fizeram o que tinha que ser feito. Certa vez um pastor, o Birajara, que já foi pastor na nossa igreja, ele disse que um casal veio falar com ele. Estavam a ponto de se separar e chegaram para ele, foram pedir o aconselhamento e disseram: pastor, nós queremos nos separar. E ele disse: então você procurou a pessoa errada, vai procurar um advogado. Não, pastor, a gente quer tentar. Ah, então é comigo. Então as pessoas buscam o pastor na hora que já está lá no fim do processo, mas em momento algum fizeram o que tinha que ser feito, que era procurar o pastor para ter um aconselhamento, para melhorar o relacionamento, para resolver os problemas. Não, eles passaram anos sofrendo, anos vendo o relacionamento se degradar, e quando tudo acabou, já está quase na porta do advogado, ele chegou lá: pastor, nós vamos nos divorciar. Agora você vai falar comigo? Por que a gente não faz o que tem que ser feito? Por que a gente não procura ajuda? Por que a gente não conversa? Por que a gente não ora? Por que a gente não faz aquilo que precisa ser feito, gente? Provavelmente, se existe um problema crônico na sua vida, um problema que não tem sido resolvido, um problema que tem piorado, é porque existe algo que você tem que fazer e não fez até hoje. Não é só fazer algo novo, como a gente acabou de falar, mas é fazer a coisa certa, fazer aquilo que tem que ser feito. Então hoje, Deus vai falar com você, porque tem alguma coisa que você precisa fazer e está fingindo que não é com você. Você está fingindo que essa palavra é para sua esposa, para o seu marido, para o outro, para aquele que não veio. Mas é com você que Deus quer falar. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que essa história de Josias é poderosíssima, porque ela foi autenticada por Deus. E acredito que esses passos resumem bem o que ele fez. É fácil você gravar, gente, você vai decorar isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Qual que é o primeiro ponto? Desfazer o que nunca devia ter sido feito, é a faxina. O segundo, ir além, fazer o que nunca se fez. Preciso semear algo novo, fazer o que nunca se fez. Mas tem que ser o quê? Fazer o que tem que ser feito, a coisa certa, ir na raiz. Se você aplicar esses 3 passos, se você aplicar essa fórmula na sua vida, em qualquer área da sua vida, você vai ver que vai funcionar. Mas por que a gente fica frustrado tantas vezes? Por que as pessoas não têm a vitória que Josias teve? Josias teve uma coisa: coragem, atitude. Ele não fez um plano, ele não fez uma fórmula do sucesso, ele simplesmente agiu. Ele saiu fazendo, gente. Ele não fez sequer um plano. Ele disse: o que está errado? Isso aqui, tira daqui. Isso daqui, por que está aqui? Tira daqui. Esse ídolo aqui, quem foi que colocou? Foi Salomão, problema dele, tira daí. Esse negócio de prostituição cultural, tira daqui. Lê o texto, Páscoa. Gente, não estamos fazendo, faça. Decisão. Se você tomar decisões diante de Deus, se você orar e disser assim: Senhor, o que é que o Senhor quer mudar na minha vida? O que é que tem que ser feito? Eu nunca fiz. Onde é que eu estou fugindo de realmente encarar os problemas? Estou dando volta e não estou indo na raiz, não estou fazendo o que tem que ser feito.
Do que é que eu tenho que me livrar? Qual é a faxina que precisa ser feita na minha vida? O que precisa ser removido? O que é que não agrada ao Senhor e eu estou tolerando até hoje? O Senhor não tolera, mas eu estou tolerando. Se você tiver decisão, atitude de consagração diante de Deus, você vai ver uma grande reforma na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, não vai ser um ano novo não, vai ser uma vida nova, vai ser algo que vai produzir frutos até o final da sua vida. Eu vou dizer mais, se for uma mudança de verdade como a de Josias, não vai ser só para você, vai abençoar outras pessoas. A sua mudança vai se transformar, vai redundar em bênção para outras pessoas. Quando você muda, a sua família muda. Pessoas lá fora vão conhecer o amor de Deus através da sua vida. Pessoas vão ser transformadas por causa da transformação que aconteceu na sua vida. Então, se você hoje tomar atitudes diante de Deus, você vai ver as coisas acontecerem. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Baixe sua cabeça um instante. Deus falou alguma coisa com você? O Espírito de Deus, enquanto você ouviu a palavra, tocou alguma área na sua vida? Vamos relembrar. Ele te falou sobre algo que precisa ser tirado? Aquilo que você nunca devia ter feito, mas fez? Vamos desfazer? Vamos fazer uma faxina? O que é que o Espírito de Deus diz que precisa ser removido da tua vida? Pode ser objeto, pode ser algo externo, pode ser uma atitude, pode ser uma emoção, um sentimento, algo que você precisa remover da tua vida. Deus falou com você sobre algo que você nunca fez, um propósito novo, algo que você quer lançar como um alvo para esse novo ano. Fazer o que nunca se fez, vamos fazer? Deus te falou algo sobre o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito? Tem alguma coisa na sua vida que você estava fugindo, dizendo, Deus, eu consagro minha vida aqui, mas aquela areazinha ali você diz assim, isso aqui não, isso aqui deixa comigo. Deus precisa poder tocar lá na raiz dos problemas. E se Deus falou alguma coisa com você, você só pode fazer uma coisa agora: tomar uma atitude, uma decisão e consagrar isso a Deus. Amém? Nós vamos orar, depois vamos cantar um cântico. Tudo isso não é só para compor o tempo do culto, não, é para te dar um tempo para ouvir a Deus. É para você abrir o seu coração agora e deixar o Espírito de Deus consolidar essas coisas na sua vida. É para Deus falar com você de uma maneira tão clara que você vai sair daqui e não vai esquecer desse propósito. Você não vai chegar ao final de mais um ano frustrado por não ter mudado, amém? Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a tomar atitudes, decisões firmes, responder ao Senhor, Pai, como Josias respondeu. Tudo o que ele entendeu que estava errado, ele consagrou a Ti. Senhor, no nome de Jesus, cada vida que está aqui, cada um de nós, eu, cada um dos meus irmãos, nós precisamos de uma reforma, precisamos de mudança, precisamos de consagração, precisamos de poder para viver um ano diferente, poder para ver mudanças na nossa vida. Senhor, eu quero declarar que não existe nenhuma área crônica impossível de vencer, não existe nada que seja impossível para os Teus servos vencerem, não existe área em que o diabo seja mais poderoso do que o Senhor. Por isso, no nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, a Tua vitória, Pai, a Tua vitória, seja na família, seja nas atitudes pessoais, no coração, nas emoções. O Senhor é poderoso para mudar, para tocar em cada área das nossas vidas, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Não há nada que esteja escondido diante do Senhor, não há nada que esteja inacessível, a não ser aquilo que nós não consagramos, que nós não deixamos. Mas aquilo que o Senhor falou conosco, nós agora consagramos a Deus. Aquilo que o Senhor falou conosco, nós dizemos sim para o Senhor. Nós dizemos sim para o Senhor. Nós queremos fazer essa limpeza, essa faxina, retirar tudo aquilo que não te agrada, Deus.
mas também encher a nossa vida com algo novo, com aquilo que vem do Teu Espírito, com aquilo que o Senhor quer produzir de novidade nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Vou te dar uma sugestão, faça disso um alvo para a tua vida, ore todos os dias, para que o Espírito de Deus te mostre e te dê poder para desfazer o que nunca devia ter sido feito, para fazer o que você nunca fez, para fazer aquilo que tem que ser feito. Toda atitude de consagração vai trazer fruto de bênção para a sua vida. Toda atitude de consagração vai te deixar mais perto de Deus, mais longe do poder do diabo, mais forte, mais capaz de abençoar outras vidas, vai produzir transformação na vida das pessoas que estão à sua volta. Talvez o grande erro nosso seja ficar tentando mudar a vida dos outros em vez de mudar a nossa mesma. Deixe Deus mudar a sua vida e você vai ver os outros mudando também. Senhor, no nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre nós, ó Deus, não só para esse dia, mas para todo esse novo ano que estamos prestes a começar. Que o Teu Espírito nos guie, nos conduza debaixo de uma direção clara, de restauração, de mudança, de transformação, de uma verdadeira reforma nas nossas vidas, Deus. Que nós experimentemos nesse novo ano algo novo do Senhor, muito além até do que imaginamos, Deus, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é rico, é poderoso, e eu sei que cada um de nós aqui pode experimentar muito mais de Ti. Por isso nós agora consagramos a nossa vida, Deus, e pedimos que a graça do Senhor Jesus, o poder do Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas, nos conduza debaixo do Teu amor, da Tua direção, do Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.